Levante para o alto e ore assim comigo. Pai Celestial, Pai Celestial, graças te dou pela sua palavra, que é a verdade na minha vida. Graças te dou pela salvação em Cristo Jesus, meu Senhor. Graças te dou pelo Espírito Santo que o Senhor nos enviou para me ensinar e me guiar a toda a verdade. Digam amém? Amém. Graças a Deus. Bem forte para o Senhor Jesus. A pessoa querida do Espírito Santo, que o Senhor Jesus nos enviou, Ele enviou Ele no seu lugar, que é Ele próprio, mas em Espírito, para nos ensinar. Vamos estar aqui em João, no Evangelho de João, fui lá, antes de a gente começar a ler em Romanos, em João 14, se eu não me engano aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. João 14, João 14, 26. Ele diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O que Jesus fala para você e para mim, a gente não esquece, está armazenado no nosso coração. Você agora tem um espírito novo, recriado em Cristo Jesus, recriado pela palavra de Deus. Olhe para cá em nome de Jesus, para que você não se... O seu espírito foi recriado pela palavra de Deus, através das pregações. Você ouvindo as pregações da palavra de Deus, a sua mente foi mudada. Por isso ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos, vocês, nós. Uma mente nova, um novo conhecimento, um novo entendimento da vida. A palavra de Deus é a que recria o espírito da gente. A palavra de Deus recria ele, recria. Amém? Muda ele. Lembra que Jesus disse para os discípulos: vós já estão limpos pela palavra que vos disse. A palavra de Deus mudou o conceito dele, o entendimento dele sobre a lei. E eles tiveram um novo entendimento com respeito à lei. Agora eles estão na lei do Espírito que nós estamos agora. Nós estamos na onde? Na lei do Espírito. Você tem uma nova mente. Agora mude a sua vida, a sua conduta, as suas atitudes, o seu comportamento, a sua vida. Mudar para este lado. Que lado? O lado de Deus. Você deixa o lado do mundo maligno. Jesus disse: o mundo jaz no maligno. E aí você passa para o lado de Deus. Você vai aprender dele. Mas você não vai aprender só para aprender. Você vai aprender para praticar, para viver. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Você lembra que Jesus disse que o mundo jaz do maligno? Não é todo esse mundo administrado por ele? É administrado por ele. Ele diz: você vai morrer disso. E Jesus disse: não, você é livre disso. O maligno disse: você tem câncer, você tem HIV, você tem isso, e vai morrer. Jesus disse: não, você é livre disso.
Em quem você vai acreditar? Deus. Em Deus. Eu estou ensinando a vocês a viver na fé, por ela, investida na palavra de Deus. Vamos ver aqui, olha o versículo primeiro. O versículo primeiro de Romanos. Estou em Romanos já, voltei lá. Vamos lá, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O maligno condena as pessoas, dizendo: você vai morrer disso, você tem isso por causa disso. Essa condenação dele. Mas você que já ouviu isso e sabe que está em Cristo Jesus, você não vai acreditar nele, vai? Ainda que os seus olhos vejam e a sua carne sinta, seja o que for, dor, ou ainda que os seus olhos vejam na sua pele, você não vai crer nisso. Se ele disser, você vai morrer disso, você vai crer em Jesus. Você não vai crer no maligno. Você entende agora? É uma fé maravilhosa isso. Você colocar a fé numa mensagem dessa, num versículo desse. Assim. Glória a Deus. No livro de Marcos, capítulo 11, o 23 e o 24 são dois versículos poderosos. E você precisa guardar ele dentro de você. Ele diz que tudo que você pedir com a sua boca, se você não duvidar com o seu coração, você vai ter o que disse. Glória a Deus, aleluia. Orando você pode pedir. E isso será feito. Você vai sair de lá crendo de que já recebeu. Não que ainda vai receber, mas que já recebeu. Você entende agora quando você fizer uma oração a Deus? Vai, eu te peço isso, sabedoria para administrar a minha vida é uma confusão. Eu não consigo organizar ela, Senhor. Eu preciso de sabedoria. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Precisa de alguma coisa. Então, você pede a Ele e agradece. Obrigado, Pai, porque eu recebo. Eu creio e recebo em nome de Jesus. E vai embora. Você não vai pegar de volta a sua oração. Deixe com Deus. Deixe lá. E você vai esperar no tempo dele. No tempo dele. Não acredite no maligno, não. Não, você é livre. Ainda que os seus olhos vejam na sua pele, no seu corpo, nos seus ossos, qualquer enfermidade, doença do maligno, você não vai crer nisso. Não. Ainda que você ouça, não creia nele. Ele nos condenava assim, dizendo que a gente ia morrer com isso, não. Já passou. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, ele diz, olha, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A morte e o pecado vinham por onde? Pela lei. Pela lei. A lei, está lá a lei de Moisés. Olha para cá para você não perder nada, em nome de Jesus. Porque é o que vai para o seu coração que o Espírito Santo vai usar no dia da angústia do homem. Ele precisa da espada dentro do seu coração, que é a palavra. Em algum momento que você estiver passando por aflição e clamar a Ele, o Espírito Santo, o seu intercessor, imediatamente vem te consolar e pega a espada dele, que é a sua palavra, e ali assim levanta ele na sua mente. Algum versículo da Bíblia, e quando aquele versículo ele consola você e o seu coração se alegra.
Se alegra, é assim que funciona. Amém. É Glória a assim que Deus. funciona. Verdade. Então, ouça o que o Espírito Santo está falando. Quantas vezes você já não leu esses versículos aqui assim? Já passou por essas passagens? Quantas vezes? Mas passou por... Passa numa caminhada. Mas o Espírito Santo quer lhe ajudar agora, porque ele quem conhece o seu futuro. E é exatamente o que você precisa hoje para vencer lá na frente. Amém, querido? Vencer. Veja aí. A morte e o pecado vêm pela lei. Se você não souber que tal coisa é pecado, você está inocente, mas se você souber daquilo e pratica, você cometeu pecado. Pecado. Se a lei não me disser que adúltero é pecado, eu nunca ia estar em pecado. Amém, igreja? Amém. Se a lei não me disser que prostituição é pecado, eu nunca queria saber e ia estar inocente ali assim. Mas a partir do momento que você souber e praticou, pecou. E o pecado traz o quê? A morte. A morte. Mas você está livre da lei. Há uma nova lei, a lei do Espírito em Cristo Jesus. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você estiver nele, de pé nele, você ouvir ele falando, você vai pagar por isso, vai morrer com isso, lembre, não, eu não vou morrer com isso, isso não vai me matar, maligno. Eu sou livre, lembra? Você não sabe disso, maligno? Você deveria saber melhor que eu. Agora eu sei, eu não vou morrer disso. Amém? Entendam isso. Entenda isso. Você está livre. Não deixe ele pegar o seu passado e levantar na sua mente e com o seu passado tentar parar você, barrar você na sua caminhada, deixando você lá se condenando com coisas que já se passou. Não deixe ele fazer isso não com você não se condene. Se você não conseguiu uma vez, tente outra. Glória a Deus. Se você não conseguiu na segunda, vá para a terceira, e a quarta e a quinta. O que está acontecendo, pastor? Se eu continuar nisso aí assim, sua fé vai aumentar. E você vai acabar crendo o suficiente no que você está fazendo. E aí Jesus vem e faz isso na sua vida, o que a sua boca está falando. Glória a Deus. Amém, igreja? Agora, você entendeu? Direitinho, sim ou não? Glória a Deus. Glória. Então, bem forte para o Senhor. Se não está acontecendo onde você está, pegue esses ensinamentos. Coloque em prática, porque você vai sair da onde está, da onde não acontece, e você vai entrar no lugar onde acontece, só porque você quer e quer crescer no Senhor para a sua glória. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Pegue esses ensinamentos e pratique. A glória de Deus. Olha o que ele diz mais aqui no versículo 3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o que, igreja? O pecado. Na carne de quem? De Jesus. Porque ele diz: maldito aquele que vai para o madeiro. Então o Senhor Jesus pegou todas as suas doenças, enfermidades, condenações, falta de paz, miséria e tudo aquilo que mata o homem. Ele pegou de você, lançou sobre ele, e em troca disso ele
deu a vida dele. A vida dele. Aquele que era rico e é, por amor a nós se fez o quê? Pobre, para que possamos o quê? Rico. Ele se fez pobre para que hoje nós fôssemos o quê? Ricos. Sim. Mas não entendam errado isso aí assim. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus, que tem a riqueza do Espírito Santo, ele é próspero. Porque não há quem siga Jesus, ele diz, que não tenha muito mais no presente, no porvir, a salvação da alma. Mateus capítulo 13. Depois você vê lá. Depois dá uma olhadinha direitinho também. E conferir. Se não me falha a memória, ela está aí essa passagem, tá bom? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Você que está em Cristo Jesus e que ainda não está, entregue-se a Ele, para que tenha a paz dEle, a vida dEle, a força dEle, a riqueza dEle, o consolo dEle, o conforto dEle. Entregue-se a Ele, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Olha aqui o que ele diz mais aqui, olha. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós devemos andar segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e o quê? E paz. Aqueles que são inclinados para a carne, para essa vida aqui, somente para essa vida, os que correm para alcançar essa vida são os que são inclinados para a carne. Eles cogitam dela. Está dizendo, eles alcançam sim. A Bíblia está dizendo, eles conseguem, eles vão ter isso que busca. É assim. Mas os que são inclinados para o Espírito vão ter as coisas do quê? Do Espírito. Eles vão ter vida e paz. Vida e paz. Mas também os que são inclinados para a carne, olha o que acontece. Eles, portanto, os que estão no versículo 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Como eu falei no início da ministração, quando nós ouvimos a palavra de Deus pela pregação, o nosso espírito é recriado. O Senhor recria o nosso espírito dentro de nós. Ele não é tirado. Se tirar, você morre também assim. O seu espírito é o fogo de vida. Então, ele recria ele pela palavra. Recria. Então, quando não, até ele não ouvir a palavra de Deus pela pregação, ele está no espírito de Adão, da velha natureza. É por isso que ele diz que não pode cogitar das coisas do Espírito Santo, nem agradar a Deus. Amém, igreja? Porque a natureza dessa pessoa ainda é a de Adão, a velha. Mas quando você, pela pregação da palavra de Cristo, é transformado, recriado, recebe um Espírito novo, aí sim você consegue obedecer ao Senhor, viver inclinado para o Espírito, buscando as coisas do Espírito pela sua nova natureza, que é como a de Deus. A sua nova natureza é como a de Deus. Você sabe disso, o seu Espírito? Agora, com a sua nova natureza, é que você vai santificar a sua alma pela palavra de Deus,
com a ajuda do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Sem a nova natureza, o Espírito Santo não tem com que te ajudar. É preciso ter a nova natureza, para que o Espírito Santo trabalhe através da sua nova natureza na sua alma. Trabalhar para cuidar dela, purificar, te dando força para você obedecer a palavra de Deus, jejuando, orando, cultuando, fazendo o que deve fazer, como ensina a palavra do Senhor. Glória a O Deus. Espírito Santo que vai lhe ajudar, ele que nos ajuda. Tá bom, igreja? Assim inclinar mesmo. Vós, porém, ó, veja aí, ó, portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Ó. Olha aí. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é difícil de entender a palavra de Deus quando se tem a ajuda do Espírito Santo, não é verdade? Quando se tem a nova natureza, que é como a de Deus, o seu Espírito recriado pela palavra, é bem fácil de entender a palavra de Deus quando o ensinamento vem do Espírito Santo, quando ele dá a revelação dela, quando ele dá. Ele diz aqui, olha aqui, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Cristo, de Deus, não habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se não tem, não é dele. Observe bem. Há muitos no caminho, na caminhada com Jesus, mas que ainda não foi selado com o Espírito Santo, ainda não é dele, ainda não foi batizado com o Espírito Santo, não tem o Espírito Santo. Veja aí assim a importância de você estar falando sempre da pessoa querida do Espírito Santo, para que eles busquem ele, para que tenha a ajuda dele, seja ensinado por ele, porque por meio dele é que nós seremos salvos na palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. É ele que vai transformar você, é ele que vai ressuscitar você quando você partir dessa maravilhosa, quando você for para o descanso. Quando Jesus vier naquele glorioso dia e ressuscitar as almas para separação. Então, você será ressuscitado pelo Espírito Santo. Está onde, pastor? Está em Tessalonicenses, capítulo 3, se não me engano. 1 Coríntios, capítulo 15 também, a partir de 50, está lá também. Ele vai fazer isso. E os que ficarmos aqui, seremos transformados de um corpo, desse corpo mortal para um corpo imortal, e de um corpo corrupto para um corpo incorruptível. Ele vai fazer isso, num abrir e fechar de olhos. Então preciso do Espírito Santo. Uma vez eu juntei um povo lá no interior, juntei uns irmãos e foi muita Assembleia de Deus lá. E eu perguntei: a senhora já foi cheia com o Espírito Santo? Sim, pastor. E a senhora? Também. Senhora? Sim. Senhora? E senhor? Sim. Já? Então tá bom, glória a Deus. E a senhora? Não, pastor, mas eu estou buscando há 2 anos, ela falou. 2 anos, mas tem muitos na caminhada, e tem desses que tem 10, 15, 20 anos e ainda não é de Cristo ainda. Só está no meio da multidão que está seguindo Jesus. Porque não falaram sobre o Espírito Santo e como buscar Ele. O que fazer para ser selado? Então ela disse: eu estou buscando há 2 anos. Ele disse: mas o Senhor Jesus vai pegar a senhora hoje. Foi maravilhoso, não foi? Maravilhoso. Lá tinha um buraco de coqueiro que eu fiz para plantar os coqueiros. Ao menos assim. Nós cantamos ali os 3 hinos da harpa. Meu irmão foi muito forte. E aí eu comecei a ministrar: Senhor, destrava as línguas, Senhor, destrava as línguas, que assim, Espírito Santo ajuda na sua nova linguagem de edificação. E aí ele explodindo ali, na boca delas, aí assim. E eu disse, nessa grande que tinha sido batizado, Pai Celestial, eu te agradeço pela pessoa do Espírito Santo,
Jesus, meu Senhor, batiza ela. Quando eu disse isso, ela pulou, olha. Foi um salto e saiu assim, pum, pum, parecia que tinha mola nas pernas dela. Pum, 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 pum. Foi que a missionária correu para não deixar ela cair no buraco dos coqueiros lá. Assim, pum. Foi maravilhoso. E dava pau e a boca dela não parava de dar glórias ao Senhor. E ali assim os mistérios que já estavam sendo derramados no espírito dela. Porque quando nós oramos em línguas, nós falamos o quê? Mistérios. Mistérios. Esses mistérios estavam escondidos em Deus, o Pai. Para a nossa revelação no dia de hoje. Olha o santo, ele fala isso aí assim. E o Espírito Santo começou a derramar mistério no espírito dela lá. Foi maravilhoso, glorioso. Então ela estava na caminhada buscando já há 2 anos, e a partir daquele dia ela passou a ser de quem? De Cristo. Porque diz que aqueles que não têm o Espírito Santo não são dele. Mas muito cuidado também, para que não perca ele. Tá certo, igreja? Não perca. Deixa ele ativo dentro de você. Você sabe o que é uma casa habitada? É uma casa habitada. Amém, igreja? Amém. Uma casa que tem movimento, a nativa, tem. O Espírito Santo precisa estar lá dentro de você, trabalhando na sua vida através de você. Na sua vida através de você. Ele vai trabalhar com a palavra de Deus na sua vida. É preciso ouvir, crer e praticar. Praticar a igreja. Quem está entendendo isso agora? Olha aí, olha. Ele diz, olha, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está o quê? Morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça de Deus e Jesus Cristo. Se Jesus está em você, você morreu para essa vida. Ela já não importa mais para você. Já não corremos mais atrás dessa vida que está fazendo. Eu estou buscando para mim. Eu quero mais. Eu quero isso e isso aqui assim. Eu estou lutando para mim ter coisas aqui nessa vida. Se Cristo está em vós, a carne está morta. Mas o Espírito é vida por causa da justiça de Deus em Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. É correr para a casa no céu. É lutar para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus na sua vida. Façam isso, igreja. Não há quem se desespera muito assim, correndo atrás dessa vida. Não, corram atrás da vida que está por vir. Você sabia que você está sentado em cadeiras celestiais? Se eu falar isso aí assim, o povo fica até bem assim. Está onde, pastor? Efésios capítulo 2. Está lá em Efésios capítulo 2, você já viu? Está lá. O seu espírito, a sua vida está com Deus, escondido com Deus em Jesus Cristo. Sua vida está com Deus, a sua vida. Amém, igreja? Você só tem que praticar o que você está aprendendo aqui. Tá bom? Pratique e você vai viver a sua vida maravilhosamente. Ele disse, porém Cristo está em vós, o corpo da verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Não é por meio do Espírito Santo que ele vai vivificar você? Quem ressuscitou Jesus dentre os mortos foi o poder de Deus, que é o Espírito Santo. O poder de Deus. O Espírito Santo desceu até o Seol, lá embaixo, no abismo,
e trouxe Jesus de volta de lá. O poder de Deus entrou lá e pegou Jesus e trouxe de volta. O que ele estava fazendo lá era preciso. Ele teve que ir lá passar 3 dias, e nesses 3 dias ele pregou lá para os mortos e trouxe para casa no céu. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Para que se cumprisse a palavra, a profecia nele. Quando ele morreu, ali assim, ele morreu por nós e ressuscitou, ele ressuscitou para nos dar uma nova vida nele. Segundo os seus ensinamentos, como ele ensina que nós devemos viver. Viver do jeito que ele está ensinando aqui, não mais e não menos. Para que você não se ache e para que você não abandone o Senhor. Amém? Amém. Quem está entendendo isso aí assim? O Espírito Santo precisa habitar em você. E quando ele está em você, e você vive inclinado nele, ele intercede por você. Está lá no versículo 26. Aqui, ó. Olha o versículo 26. Cadê? Está aqui, ó. A intercessão do Espírito Santo. Vamos ver só esse versículo para a gente encerrar. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele disse: imagina você orando, oh Deus, me dá isso, Senhor. Pai, eu necessito tanto disso, papai. Oh Jesus, isso. Jesus, aquele negócio lá, aquela situação, aquele problema lá, Jesus, me dá aquilo. Me dá isso. Aí o Espírito Santo assistindo você lá, dentro de você, está lá, querendo interceder por você, orar por você, porque nós não sabemos pedir como agrada a Deus, como convém. Mas o Espírito Santo pede por nós de acordo com a vontade de Deus. Porque Deus é quem sabe da nossa necessidade, do que nós precisamos para agora e para o futuro, se Deus permitir. Ele quem conhece a nossa jornada e o que nós precisamos. Então o Espírito Santo ele vai até o Pai Deus, prescruta lá o que ele tem para você, para aquele momento, ele pega lá e derrama no seu espírito, não na sua alma, se a alma é um espírito também, mas no seu espírito, justiça de Deus, ele derrama no seu espírito. Por isso Paulo, o apóstolo, disse: olha, quando você ora no Espírito, a sua mente, a mente da sua alma, ela fica infrutífera, você não entende nada, porque o Espírito Santo vem e derrama no seu espírito, e aí quando você dá a sua boca e tempo a Ele, para Ele orar por você, interceder por você com gemidos inexplicáveis, que é inexprimível, ele está falando aqui assim, então, Ele busca lá no Pai Deus para você, derrama no seu espírito e vai derribando aquelas fortalezas que está entre o seu espírito e o seu entendimento. Ele fica aqui, olha, Ele vai derribando, para logo mais você entender aquilo que você orou em mistério, você entender com a sua mente aquilo que Deus lhe deu, algum entendimento da palavra dele, para consolo seu, para fazer alguma coisa, algum projeto seu, ou para o seu chamado no corpo do Senhor Jesus, ou despertou os seus olhos, abriu os seus olhos espirituais para ver o que Ele quer que você veja. Ele estava intercedendo por você,
Amém, igreja? Amém. Não é pelo vizinho seu, não. Por você, quando você separa um tempo para orar mistérios, que é orar em línguas. Ali você deu a autoridade ao Espírito Santo para vir interceder por você, quer dizer, pedir por você a Deus de acordo com a vontade de Deus. Olha assim. Então ele vai trazer aquilo que vai fortalecer você. Você. Imagine você forte e cheio de muita sabedoria de Deus. Você não vai conseguir ajudar o seu vizinho? Sim ou não? Glória a Sim. Deus. Você não vai conseguir ajudar o seu casamento? Ou os seus filhos? Sim. Então quando você se fortalece no corpo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Para fazer o que deve fazer, o que precisa fazer, para ajudar as pessoas também. Que é o principal alvo, nossos crentes. Ajudar as pessoas. Você Glória a sabia disso? Deus. Amém. As pessoas são aquilo que mais importa para Deus. Nada mais importa para Deus aqui na terra do que as pessoas. É a coisa mais valiosa de Deus. É as pessoas. Se Ele quisesse que você já fosse logo para casa no céu, quando você foi selado com o Espírito Santo, para não correr o risco de perder você, Ele pegaria e levaria você para casa no céu. Mas Ele precisa de nós aqui. Não, pastor, Deus não precisa de nós, Ele é Deus. Então por que Ele não levou logo a gente para casa no céu? E Jesus disse: ide por todo mundo e fazer discípulos. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulo, está em Mateus, lá no finalzinho. Fazendo discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então quando chegar a sua hora, depois do seu trabalho no corpo do Senhor Jesus, aí sim Ele vem e pega e leva para casa. Nós devemos fazer o trabalho na obra do Senhor. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Quem vai agora deixar o Espírito Santo orar com você? Você vai Glória deixar? a Deus. Ele tem a sua linguagem sobrenatural. Ele ora por você. Você entrega a boca para ele e o tempo para ele, aliás, ele vai orar na linguagem dele. Ele vai trazer do Pai para o seu espírito, nascido de novo. E com o tempo, depois que for derribado aquelas fortalezas que fica entre o seu espírito e a sua alma, o seu entendimento, quando ele derribar, você começa a receber tudo aquilo que ele derramou no seu espírito quando você estava orando lá. Orando, receber, você cresce. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Jesus. Quem entendeu a palavra de Deus?